Todo país tem uma mãe. A mãe do Egito é um rio, e ao amanhecer você pode vê-la alimentar 5.000 anos de filhos num único e longo abraço verde. E cada amanhecer aqui repete a frase mais antiga jamais dita: faça-se a luz. Deus Pai disse uma vez sobre o vazio, e o Nilo vem aplaudindo com ouro desde então. Egito no ano de 1200 de Nosso Senhor. Os faraós têm 3.000 anos de notícia velha, os sultões da casa de Saladino reinam do Cairo. Mas o rio nem sabe nem se importa. O rio tem reuniões de trabalho apenas com o céu. Sou um viajante. Caminhei nesta margem quando as pirâmides eram jovens. Não me peça a idade, parei de contar na terceira dinastia e me lembro de caminhar muito tempo depois. E os guardam tempo melhor que reis. Números primeiro. Para os amantes de números, o Nilo corre 6.650 quilômetros, o maior argumento entre água e deserto na Terra. E o Egito é sua conclusão: 96% areia, 4% Éden. Os antigos egípcios chamavam sua terra de Quimet, a Terra Negra, pelo barro escuro do rio que produz 3 colheitas por ano. Negro era sua cor de vida. O deserto, a Terra Vermelha, mantinha sua distância. Na maioria das vezes. Aritmética de sobrevivência do Egito: sombra primeiro, água segundo, sal terceiro. Neste solo um homem perde um balde de si mesmo por dia e sente apenas a última xícara partindo. Caminhe ao amanhecer, durma ao meio-dia, trabalhe ao anoitecer, o horário do lagarto. Os lagartos sobrevivem aos impérios. Primeira construção: um cais e uma feluca, o barco de asas brancas do Nilo. 5.000 anos, um design, 0 reclamações. Quando a engenharia termina, parece exatamente assim. A feluca navega RO acima e flutua RO abaixo, porque aqui o vento sopra para o sul e a água flui para o norte, uma correia transportadora divina em ambas as direções. O Egito não inventou o trânsito. O Egito nasceu com ele resolvido. Cuidado ao pisar nos leitos de junco, viajante, este rio tem residentes com opiniões. O crocodilo do Nilo, 5 metros de paciência num casaco de couro. O remo antigo fez um deus. Eu lhe faço um espaço generoso. E embora o rio corra doce, cave seu poço na margem, mesmo assim, a água do rio carrega a fofoca de todo o bairro. Água filtrada na areia, 3 passos da margem, tem sido a medicina silenciosa do Egito desde o primeiro jarro.
Sinais de água no deserto, edição preciosa. Pássaros ao anoitecer voam para a água, abelhas nunca mentem, e a acácia é uma bandeira verde sobre uma fonte enterrada. A terra vermelha sussurra, o truque é parar de caminhar e ouvir. Nascer do sol sobre a margem leste. Os antigos construíram todos os seus túmulos no lado oeste, onde o sol morre todas as noites, e viveram no leste, onde ele nasce. Um país inteiro disposto como uma frase sobre esperança. E agora ouça a página que mais amo. 12 séculos atrás, uma jovem família atravessou este deserto à noite, um carpinteiro, sua esposa e uma criança que o rei de Judéia queria morta. O Egito, velho Egito pagão, abriu a porta. A sagrada família encontrou abrigo à beira deste rio. A tradição guarda suas pegadas como flores prensadas, uma sicômoro imaterial onde Maria descansou, poços que ficaram doces, cavernas no antigo Cairo onde igrejas agora se erguem sobre igrejas. O menino que fugiu daqui seria um dia chamado daqui, como está escrito, do Egito chamei meu filho. Então, quando você ouve Egito e pensa apenas em faraós, lembre-se de que é também isto o primeiro país de exílio do Evangelho. O caso mais famoso da história de refugiados e a coroa mais silenciosa do Egito. Este ano, 1200, Cairo é a maior cidade a oeste da Índia, uma colmeia de eruditos, especiarias e o sultão Al-Adil, irmão do grande Saladino. Mas vamos mais fundo que todos eles. Venha, à beira do deserto, onde os gigantes estão. Há um planalto na beira do deserto onde a geometria decidiu se tornar religião. Dizer: e nós, viajante, vamos levantar sua memória dessas areias, pedra por 400.000 pedras. Um pouco menos, entre amigos. A Grande Pirâmide. Por 3.800 anos, até um campanário de catedral na Inglaterra, a coisa mais alta que mãos humanas jamais fizeram. 146 metros de aritmética que você pode ver do espaço quer dizer, de muito alto. Lapso de língua. – 2.300.000 blocos, alguns mais pesados que 6 elefantes, encaixados tão apertados que uma lâmina de faca sofre nas costuras. Sem bruas, sem ferro. Tampas, trenós, areia molhada, alavancas, e 20 anos de homens que sabiam exatamente por que estavam orgulhosos.
E não, não escravos, seja qual for o velho rumor. As aldeias dos operários foram encontradas, padarias, cervejarias, assistência médica, sepulturas honrosas ao lado do rei. Foram pagos em pão, cerveja e glória. O primeiro sindicato de construção da história. Relatório de alinhamento. Os 4 lados enfrentam os 4 pontos cardeais com um erro menor que uma moeda segura à distância do braço. Os antigos não tinham bússola. Tinham as estrelas, barbante e paciência, as mesmas ferramentas que recomendo para tudo. Porque uma pirâmide é uma máquina para a eternidade, uma escada de pedra para um rei subir até as estrelas imperecíveis. Eles leram errado o destino, acho eu, mas a direção, para cima, eles tinham exatamente certa. Meio caminho. Pausa para a água. E uma dica do construtor dos próprios capates do faraó. Derrame água na areia antes de arrastar um trenó, e a carga fica metade mais leve. A física era egípcia muito antes de ter um nome grego. Agora isto é raro, sente aquilo. Chuva vem para o Egito. Raro ver chuva alguns dias por ano, o deserto às vezes espera uma década. Quando vem, vem como um pedido de desculpas entregue de uma só vez. Sob os cursos terminados, rápido. E um aviso do deserto escrito em cada leito de rio seco. Nunca acampe numa wadi. Chuva que cai a 1 hora de distância chega como uma parede de água marrom com seu nome nela. A terra mais seca se afoga mais rápido. Escute bater em 4.000 anos de calcário. A esfinge suportou tempestades, vendavais de areia e turistas, a chuva. Prometo, ela apenas acha refrescante. E uma bênção se esconde nesta fúria também. Cada chuva rara reabastece as cisternas ocultas do deserto, as mesmas cisternas que mantiveram vivos os heróis mais estranhos desta terra. Deles, no momento. Um arco-íris sobre Gizé, agora um espetáculo que vale 3.000 anos de espera. A promessa do pai, pintada sobre a aritmética dos faraós. Ambas, à sua maneira, mensagens sobre para sempre.
botar as pedras, os cursos do Come Agora. E enquanto subimos, a história dos homens que foram pelo outro caminho, para baixo, no silêncio. Por volta do ano 270, um jovem egípcio rico chamado Antônio ouviu uma linha do Evangelho, vendo o que possui, e realmente fez. Ele caminhou para este deserto sozinho, e acidentalmente inventou o monasticismo. Os pais do deserto seguiram aos milhares, a revolução mais silenciosa da história. Seus dois mosteiros no Mar Vermelho, o de Santo Antônio e o de São Paulo, ainda permanecem os mosteiros mais antigos em funcionamento na Terra. 1500 anos de pão assado nos mesmos fornos. Alguns fogos simplesmente nunca se apagam. E no Sinai, entre picos de granito, o mosteiro de Santa Catarina guarda o local do arbusto em chamas, onde Moisés tirou suas sandálias porque o próprio solo era sagrado. Sua biblioteca guardou livros seguros por 17 séculos, sua porta nunca foi forçada uma única vez. Até conquistadores ficam quietos em algumas portas. Moisés conhecia este rio também. Um cesto de juncos, impermeabilizado com alcatrão, carregava o futuro legislador pelas margens assim, a obra de cesto mais consequente do Egito. Este país esconde a escritura em seus juncos. E Alexandria, norte onde o rio encontra o mar, ouviu o evangelho do próprio Marcos, o evangelista veio, pregou e deu sua vida aqui. De seu pequeno rebanho cresceu lá a igreja copta, egípcios que rezaram numa linha ininterrupta por 2000 anos. Os netos dos faraós cantando salmos. Chamada de fauna das duas terras, o ibis, o contador branco das águas rasas, tarsas pescando com a paciência de uma lança, flamingos alugando os lagais de sal, chacais editando o deserto todas as noites, e sob os juncos, nosso senhor de 5 metros, aluguel devido à vista. A pedra angular. Nos velhos tempos ela usava ouro e jogava o nascer do sol pelo vale como uma moeda. Vamos imaginar o ouro, meu orçamento, é medieval. A Grande Pirâmide, como me lembro dela e como teimosamente permanece, a última maravilha em pé do antigo mundo dos Sete. 6 maravilhas caíram. Aqui foi construída como uma montanha, permaneceu uma montanha.
A companhia. Um íbex do deserto, vindo auditar a alvenaria. Seus ancestrais estão esculpidos em túmulos mais velhos que minha barba. Ele é a cena. 4.000 anos de controle de qualidade naquele gesto. Um segredo de Gizé a mais antes da luz virar, a esfinge. Corpo de leão, rosto de rei, um olhar apontado precisamente para o nascer do sol no equinócio. Entre suas patas uma placa de granito fala de um príncipe que adormeceu lá e sonhou um trono. O Egito não faz sonhos pequenos. Agora norte em nossas mentes e oeste em nossos passos, à beira do mar para a última construção do dia. A hora dourada é a exportação mais antiga do Egito. Vamos vestá-la propriamente. Porto de Alexandria e em sua ilha, o Farol. O farol tão famoso que em metade das línguas do mar farol é simplesmente seu nome. Levantamos sua memória, quadrado abaixo, octógono acima, um cilindro de fogo no topo. Metros e mais de pedra branca, uma fornalha e um grande espelho que jogava luz, marinheiros juravam 50 quilômetros pela água preta. Por 17 séculos trabalhou o turno da noite. Terremotos o aposentaram, suas pedras agora dormem no forte no porto. Até seus escombros mantiveram o trabalho de guardar. E ao lado daquele porto estava a biblioteca, a ideia mais ousada do mundo antigo. Cada livro, cada língua, sob um único teto. Navios entrando no porto eram revistados não por ouro, mas por rolos para copiar. Conhecimento como taxa aduaneira. Temos tido impostos pelórios. Sabedoria de sobrevivência do guarda do farol ainda verdadeira. Uma luz firme bate e desce flashes brilhantes. Verifique seu combustível antes da escuridão, não depois. E o guarda que lê o céu ao anoitecer dorme melhor que aquele que o lê à meia-noite. E agora, silêncio para o pôr do sol egípcio. O mesmo espetáculo que os faraós financiaram com uma religião inteira, gratuito hoje sobre nosso farol. Rosa, cobre, violeta. O pagamento diário do Nilo por ser acreditado. O pai não precisa de nenhum templo de Ra para assinar sua luz.
Ele deu a este deserto os entardeceres mais suaves na terra, talvez como um recibo por todo o abrigo que uma vez deu a uma criança fugida. Lanterna subindo a escada do farol, meu farol privado, primeiro turno. Hoje guarda nada além de uma história. Isto ainda é um trabalho em tempo integral. E agora o maior luxo do deserto, seu céu. Sem névoa, sem brilho de cidade e por 1000 quilômetros de areia, os antigos mapearam estas estrelas tão bem que apontaram montanhas para elas. Lá, o grande rio de estrelas. Os egípcios o chamavam Nilo do Céu e acreditavam que as almas navegavam por ele para casa. E uma caindo, rápido, faça um desejo. No Egito, desejos têm 4 milênios de infraestrutura. Sob este céu para de contar dinastias. O pai que acendeu estas luzes conhecia este rio antes da primeira pirâmide sonhar em ser uma montanha, e ele conhece seu nome hoje, onde quer que você assista. Somos amados mais constantemente que qualquer estrela queima e por mais tempo que qualquer pedra fica em pé. Este é o fato mais seguro que eu carrego através do tempo. O fogo se acalma. O rio, como sempre, está indo a algum lugar e vindo de algum lugar, ambos ao mesmo tempo, o único viajante mais velho que eu. Faraós, gregos, romanos, sultões, o Nilo sobreviveu a cada senhor e manteve o jardim crescendo. Este é todo o segredo do Egito. O país pertence ao rio, e o rio responde apenas para cima. Este era o Egito, ano 1200, a Terra Negra e a Vermelha, a Pirâmide e o Farol, o deserto que escondeu os santos e abrigou a criança. Próxima vez, outra margem, outros 800 anos para lembrar para frente. Até lá, que seus poços corram doces, seus vades fiquem secos enquanto você dorme, e que o amor silencioso do Pai mantenha seu fogo quente. Boa noite do Nilo.